Você já chorou aos pés de Deus pedindo pela cura de alguém que ama? Já se entregou em oração, com toda a alma, suplicando por misericórdia? Mas há algo que poucos têm coragem de dizer. Nem toda oração feita por alguém enfermo agrada a Deus. Orar sem discernimento pode abrir brechas perigosas, tanto para quem intercede quanto para quem é alvo da intercessão. Se você ama conteúdos que edificam a fé e fortalecem sua caminhada com Deus, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a palavra é viva e te alcança onde você estiver. Essa é uma advertência espiritual. Muitos estão orando com o coração sincero, mas com os olhos espiritualmente fechados. E isso é grave. Antes de dobrar os joelhos, é preciso entender a origem da enfermidade. Nem toda doença é física. Algumas dores nascem de traumas, pecados ocultos ou ataques espirituais. Se não houver discernimento, a oração pode ser feita fora do tempo e da vontade de Deus. A palavra em Tiago 5:14 fala da oração da fé que salva o doente, mas isso não é uma fórmula mágica. É um chamado a uma vida submissa, a uma fé genuína e a uma intercessão que parte do Espírito, não das emoções. Nem sempre o que Deus quer é a cura imediata. Às vezes, a enfermidade é uma forma de tratar o coração, revelar o oculto ou chamar alguém de volta ao arrependimento. A história do rei Ezequias nos mostra isso. Ele estava prestes a morrer, mas ao se quebrantar diante de Deus, sua vida foi prolongada. Não foi a oração em si que mudou o cenário, mas o arrependimento profundo, a sinceridade e o coração rendido. É isso que move o céu. Muitos intercessores não entendem que, antes de orar por cura, precisam perguntar ao Senhor: o que está acontecendo aqui, espiritualmente? Porque há casos em que o verdadeiro problema não é o corpo, mas a alma. E uma oração feita com boas intenções, mas sem direção, pode mascarar uma ferida que precisa ser exposta. Jesus nos ensinou isso ao curar o paralítico em Marcos 2. Antes de restaurar o corpo, ele perdoou os pecados, porque a prisão era interna. A alma precisava ser liberta antes que as pernas pudessem caminhar. Há doenças que nascem do silêncio da alma, de mágoas, culpas, pecados não confessados. O salmista Davi disse que seus ossos adoeceram enquanto escondia sua culpa. Muitos hoje estão assim, carregando pesos invisíveis que adoecem por dentro e transbordam no corpo. Por isso, não ore por cura sem discernimento. Pergunte ao Espírito Santo: essa pessoa está disposta a ser liberta ou só quer alívio? Quer verdade ou só fugir da dor? Nem todo enfermo deseja ser transformado. Alguns se apegam à dor como identidade. E orar nesses casos sem direção espiritual é como cobrir rachaduras sem tocar na fundação. A oração que cura nasce da intimidade com Deus, de um coração limpo e de uma escuta atenta ao que o céu quer revelar. O maior milagre nem sempre é o fim da dor física, mas a libertação da alma. Não antecipe milagres onde Deus ainda está trabalhando o arrependimento. Ore com sabedoria, com temor e sob a direção do Espírito, porque só assim a intercessão toca os céus e transforma destinos. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixa o seu like e comenta aqui embaixo: Senhor, eu quero orar segundo a tua vontade. Isso ajuda o canal e espalha essa palavra para mais vidas. O coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito abatido resseca os ossos. Provérbios 17:22. Isso não é apenas poesia, é um diagnóstico da alma. Muitos corpos estão definhando porque suas almas estão adoecidas. Há fraqueza física nascida da fragilidade da fé. Há dores no corpo provocadas por emoções não tratadas. E não adianta apenas orar por saúde se o coração permanece distante de Deus. Não há cura verdadeira onde há pecado alimentado em silêncio, orgulho, mentira, inveja, ódio. A oração eficaz não é apenas um pedido bonito, é um mergulho espiritual no sofrimento do outro. Orar por cura exige discernimento, entrega e sensibilidade. Há intercessores que apenas falam, e há os que choram, sentem e tocam o invisível. A cura começa dentro, onde só Deus vê. Nem sempre o não de Deus é rejeição. Muitas vezes é amor. Às vezes, o que pedimos é pequeno diante do que Ele quer fazer.
Outras vezes, o que queremos tirar, Ele está usando para nos moldar. Paulo orou 3 vezes por libertação, mas ouviu: minha graça te basta. Deus não o livrou, mas o sustentou. E esse talvez seja o maior milagre. Permanecer de pé mesmo ferido, continuar crendo mesmo sem ver, servir mesmo em dor. Nem toda enfermidade é castigo. Algumas dores nos protegem de caminhos que nos destruiriam. Outras nos mantêm humildes e dependentes de Deus. Orar sem entender isso é imaturidade espiritual. A oração madura não exige, se submete. Diz: Senhor, eu quero a cura, mas acima de tudo, quero a tua vontade. Jesus, no Getsemane, pediu para não beber o cálice da dor, mas completou: seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa, a que clama por obediência, não apenas por livramento. Há mães que oraram por cura e viram salvação. Homens que carregaram dores, nelas, encontraram dependência total de Deus. Mulheres que, mesmo doentes, marcaram vidas com sua fé. O céu não mede como nós. O céu celebra a fidelidade mais do que os resultados visíveis. Por isso, quando orarmos por alguém, não devemos prometer o que Deus não prometeu. O milagre pode ser cura, mas também pode ser paz, consolo ou força para suportar. Pode ser a presença de Deus no meio do caos. E se for isso, ainda é milagre. A autoridade espiritual não está em palavras bonitas, mas em uma vida rendida. Os filhos de Seva tentaram imitar Paulo sem ter comunhão com Deus, e foram envergonhados. O mundo espiritual não respeita performance, respeita submissão. Só tem autoridade quem vive no altar, quem carrega o céu por dentro. A oração que move o impossível nasce de intimidade, não de tradição. Ela brota do joelho dobrado, do coração quebrado, da renúncia constante. E é assim que o intercessor de verdade vive. Não apenas falando de Deus, mas vivendo com Deus. Ele não apenas crê em milagres, ele se submete ao Senhor dos milagres. No fim, o que sustenta a oração não é sua eloquência, mas sua origem. O altar exige pureza. Ninguém toca o coração de Deus com mãos impuras ou vida dividida. A oração que transforma nasce da presença. E onde Deus habita, o impossível se curva. A oração que cura nasce de uma vida rendida. Não basta apenas falar, é preciso carregar a presença. Muitos enfermos esperam mais que palavras bonitas. Eles anseiam por alguém que realmente anda com Deus. O corpo sente, o espírito discerne e o inferno reconhece quando há apenas aparência. Mas quando alguém ora com um coração puro, fé viva e autoridade verdadeira, o ambiente se transforma. As trevas recuam e a cura começa. Deus não exige perfeição, mas verdade. Não dá para interceder com mãos sujas ou sem comunhão. O nome de Jesus tem poder, mas só nos lábios de quem se entrega a Ele. Quem não se deixa curar, não pode ser instrumento de cura. Antes de orar por outros, precisamos colocar nossa própria vida no altar, em arrependimento, santificação e intimidade real com o Espírito. Impor as mãos não é gesto simbólico, é ato espiritual sério. Pode abrir portas, transferir cargas, envolver batalhas invisíveis. Paulo advertiu: não imponhas as mãos com pressa. 1 TM 5:22, pois nem todo enfermo tem apenas feridas físicas. Há raízes espirituais profundas, pactos, maldições, práticas ocultas. E se não houver preparo e direção do Espírito, o intercessor pode sair ferido. Eliseu e Geazi nos mostram que impureza pode ser herdada. O servo tocou o que era santo com o coração contaminado e atraiu juízo. Muitos hoje desejam operar milagres, mas rejeitam o preço da santidade. Querem resultados sem renúncia, guerra sem armadura, autoridade sem cruz. Isso é perigoso. A verdadeira intercessão exige discernimento. Nem toda cura vem pela imposição de mãos. Às vezes, Deus quer que oremos em silêncio. Às vezes, a prioridade dele é o coração, não o corpo. O intercessor sábio não age por impulso, mas pergunta: Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? Orar não é tentar convencer Deus a fazer o que queremos.
é se submeter à vontade dele, mesmo quando não a compreendemos. A oração que toca o céu nasce de um espírito quebrantado e sensível. Só assim nossas palavras se tornam flechas certeiras no mundo espiritual. Que sejamos esse tipo de intercessor, cheios do Espírito, guiados por ele, e não pela pressa ou emoção. Quando soube que Lázaro estava enfermo, Jesus não correu para curá-lo. Pelo contrário, permaneceu mais 2 dias onde estava. Marta e Maria certamente sofreram com a espera, mas Jesus tinha um propósito maior: revelar a glória de Deus. Só após 4 dias, quando toda a esperança humana já havia morrido, o milagre aconteceu. Não por descaso, mas porque ele conhecia o momento exato de agir. Essa história nos ensina que a urgência humana nem sempre combina com os planos do céu. Muitos oram por alívio imediato, tentando escapar da dor. Mas Deus, que vê o fim desde o começo, pode estar conduzindo um processo mais profundo, tratando a alma antes de tocar no corpo. Por isso, não podemos nos aproximar da oração com exigências, mas com um coração pronto para ouvir. Há momentos em que oramos por cura, quando o céu deseja tratar salvação. Pedimos consolo, quando Deus quer produzir arrependimento. Intercedemos por milagres visíveis, enquanto o Espírito opera algo invisível, porém eterno. A oração eficaz nasce da intimidade com Deus e da sensibilidade ao Espírito, que nos ensina a esperar, calar ou declarar conforme a vontade dele. O verdadeiro intercessor não busca resultados rápidos, mas alinha seu clamor com o coração de Deus. O Espírito Santo não se move por manipulação, mas por rendição. E quando confiamos nesse mover, até o silêncio divino se torna resposta, até a demora carrega sabedoria, até a dor revela glória. Antes de clamar por cura, precisamos perguntar: Senhor, o que tu queres fazer? Essa atitude evita que interrompamos processos incontroláveis ou toquemos em feridas que o céu ainda estará. A oração de ajuda pelo Espírito é que precisa, ainda que não seja valorosa. Ela não depende da força de vontade, mas da obediência de quem escuta. A oração mais poderosa não é a mais longa ou eloquente, mas aquela que nasce com o coração humano, rendido e cheio de fé. Assim como o Senhor, que disse: basta uma palavra. O intercessor eficaz entende que ele está na autoridade de Jesus, e não em gestos ocultos. Orar por cura é mais do que buscar a Ele, é carregar as mãos de uma missão espiritual. Às vezes, veremos milagres imediatos, outras vezes, seremos apenas consolo e capítulo. Mas em todos os casos, nossa postura deve ser a mesma: viver em santidade, ouvir antes de falar, obedecer com prontidão. O céu não responde a títulos, mas a fé genuína. Não se impressiona com performance, mas com rendição. A oração verdadeira nasce no secreto, na escuta, na entrega. Ela não tenta controlar Deus, mas se submete a Ele. E é aí que ela se torna a ponte entre o natural e o eterno. A oração eficaz não é fruto de emoção, mas de comunhão. Não grita, obedece. Não exige, confia. E quando oramos assim, não apenas pedimos milagres, nos tornamos parte deles. Que o Espírito Santo te ensine a orar com discernimento, fé viva e reverência. Que cada intercessão sua seja conduzida pelo céu, não pelo impulso, e que a cura venha não pelo esforço humano, mas pelo poder de um Deus que age através de corações humildes. Amém. Se essa reflexão falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Juntos, podemos ser instrumentos de cura e transformação. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.